Sejam bem-vindos a mais um PotenzaCast. Hoje, juntamente com meus amigos Guitardo Songs e Vini Melo, estaremos analisando o filme De Volta para o Futuro, parte 3, lançado em 1990. E dando uma contextualizada, como sempre, após o primeiro filme, que foi um grande sucesso, resolveram fazer uma sequência e já fizeram logo de cara o 2 e o 3, né? E o que isso quer dizer, né? Que eles já planejaram uma história para dividir em dois filmes, né? Então a parte 3 começa aonde exatamente terminou a parte 2, né, Guitardo? Você lembra quando foi a primeira vez que você assistiu esse filme? E já fica também uma outra pergunta. Quando você assistiu fora de ordem essa trilogia ou você assistiu na ordem cronológica mesmo? Bom, Oswaldo, boa noite aí. Quero também aproveitar para cumprimentar aí os seus inscritos. E sim, na verdade, eu vi na ordem, né, cronológica, o 1, 2 e 3, mas o terceiro, esse em especial, eu não lembro quando que eu vi, né? Porque assim, quando eu vi o 1, eu vi no VHS ainda e tal, né? E aí, quando eu soube que tinha o 2, eu me bateu aquela vontade de ver, porque o 1 era muito bom. Já o 3, eu quis ver, se eu não me engano, né? Porque justamente no final do 2 aparece, né, depois que o Emmett Brown cai na calçada ali, ele aparece uma legenda lá, continua, né, em inglês, né? To be continued, quer dizer, ao contrário, né? Continua em português, to be continued em inglês. E aí eu fiquei nessa, né? Pô, então vai continuar, né? E só depois, né? Anos depois, na época do DVD, dos extras, que eu descobri que eles tinham filmado junto. Por isso que já tinham, né? Já terminava daquele jeito, assim, né? Continua, né? Garantindo que ia ter uma continuação. Diferente do 1 pro 2, que apesar do também pegar o começo do primeiro filme, não aparece nada no primeiro, porque acho que, como a gente comentou no vídeo anterior sobre o 2, eles não planejavam ainda fazer, né, a continuação naquela época, né, do 2. Tanto é que levou 4 anos, né, para fazer do 1 até o 2. E você, Vini, você lembra aí como é que foi a primeira vez que você viu esse filme? Conta aí um pouco pra gente. Bom, boa noite, pessoal. Então, a primeira vez que eu assisti o De Volta para o Futuro 3 foi quando eu resolvi maratonar a trilogia, porque eu até então só tinha assistido o primeiro e daí depois o 2 lá em 2015. Daí, por volta de 2017, eu acabei fazendo uma maratona, assim, assistindo todos os três em sequência. E eu acabei gostando bastante do filme, só que, curiosamente, todos eles, o 3 é o que eu menos vi até agora, né? Eu só vi, tipo, naquela época, depois no ano passado, e daí agora para nós fazermos essa análise. Mas eu sempre vejo vídeo falando sobre o filme e tal, então, de certa forma, eu sempre acabei vendo ele, mas assistir inteiro mesmo, eu levei mais tempo. Pra quem já tá acompanhando essa maratona que a gente tá fazendo, vai lembrar que eu comentei que eu assisti os dois primeiros filmes no começo ali dos anos 90. Então, eu não lembro também quando foi a primeira vez que eu assisti essa parte 3, mas algo interessante é que eu só fui assistir os 3 filmes na sequência quando eles foram relançados em DVD, porque ali nos anos 90 era difícil em uma videolocadora ter os 3 filmes, por exemplo, para alugar. Não lembro que em uma das minhas locadoras que eu ia com frequência tinha só a parte 1, não tinha o 2 e o 3. Então, eu lembro que eu não assistia o 1 quando passava na TV, aí eu lembro, às vezes eu alugava. Então eu tinha que contar com a sorte, né? Não preciso nem falar que nessa época nem sonhava que existiria internet, que poderia baixar filme, né? Era algo de ficção científica, né? Se alguém falasse isso pra mim naquela época, né? Então, por isso que eu nem notei, né? Aquela troca de atores, né? Da parte 1 pra parte 2, né? Porque eu ficava muito tempo, eu assisti o 1 e depois de muito tempo depois, passava na TV ali o 3, né? Ou o 2, então esses detalhes aí acabavam passando desapercebidos, sem contar que eu era criança, né? Bom, mas enfim, né? Aí eu fui reassistir esse filme ontem na versão em 4K e realmente, mano, tem que dar os méritos aí para os criadores dessa trilogia, porque eles fizeram uma história ali, né, bem fechadinha, com começo, meio e fim. E acho que realmente, acho que não teria necessidade de fazer um quarto filme. Apesar que até poderiam ter feito na época ali, né? Não como estão fazendo hoje em dia, né? De querer fazer continuações 30 anos depois, né? Aí já passou a época, né? Mas também, já fica a minha pergunta aqui, ó, Guitarra. Você gostaria que na época tivessem feito um quarto filme? Olha, Oswaldo, eu acho que mesmo
que fossem os mesmos produtores, a mesma competência técnica. Eu acho que não, porque do jeito que o Emmett Brown encerra aquela fala, eu acho que ia ser só com o caça-níqueis, né? Mesmo naquela época com aqueles produtores. E hoje em dia é pior ainda, né? Se fizessem, porque, né, tudo gente louca aí, não, todo respeito, né, pessoal? Mas ó, o mundo, né, do jeito que tá, nossa, ia inventar um monte de besteira que não tinha nada a ver com o filme. E ali, como você falou, a história é bem fechada e as coisas fazem sentido, né? Tanto que, como a gente vai comentar na análise, tem algumas piadas que eles fazem, que inclusive até repetem, mas elas ficam engraçadas pela autorreferência que elas têm nelas, né? Eu acho que se fizessem uma sequência, depois eu acho que iam ter que ficar enchendo linguiça ali, né? E até porque, eu não vou dar um spoiler aqui agora nesse momento, mas o final, naquele momento específico, né, do Martin McFly com a namorada e tal, eles já dão até uma resposta, né, para uma coisa que ficou meio que na dúvida no filme 2, né? Então, eu acho que ela fecha, como você falou, né? Fecha perfeito ali. Apesar desse terceiro filme, né, entre os três não ser o meu favorito, eu acho que mesmo assim ele garante assim algumas coisas como que são coerentes, né, e que fazem sentido. E você, Vini, você gostaria que na época tivessem feito um quarto filme, mas apesar que na época teve um desenho animado, né, Vini, que se eu não me engano, ele até continua, né, da onde esse 3 parou, se você puder comentar também sobre isso. Sim, realmente tem um desenho animado ali que acaba continuando os acontecimentos após o terceiro filme. E, assim, para mim, eu acho que essa trilogia aqui fecha bem, assim, só nos filmes, porque o desenho animado, assim, de modo geral, eles tiveram até mais liberdade para explorar coisas que não seriam possíveis no filme, como, por exemplo, viajar no tempo do dinossauro e algumas histórias. Mas eu, assim, como filme, eu acho que ficou melhor eles fazer só 1, 2 e 3 ali, tanto que eu acho que é isso que ajudou a trilogia de Volta para o Futuro a se tornar lendária, né? Porque não teve nada que acabou estragando ela, conforme acontece com muitas franquias por aí, por eles estenderem demais. Só abrindo um parênteses, que eu só assisti esse desenho animado quando eu era criança, eu acho que passava até no show da Xuxa, e na época eu achava um porre isso daí, né? Eu posso até estar falando besteira, mas pelo que eu lembro, acho que até parecia, assim, algumas filmagens do ator que faz o Emmett Brown apresentando o episódio. Mas eu lembro que acho que não tinha quase nada a ver com o filme, já era uma outra pegada ali, né? Acho que eles fizeram tipo um derivado ali, né? Tanto que eu tenho que dar uma revisitada nesse desenho animado, mas fica a curiosidade, né? Que acho que muitas pessoas nem sabem da existência desse desenho, né? Bom, então, antes de começar aqui pra valer a análise detalhada com spoilers, Guitardo, qual que é a nota desse terceiro filme pra você? E quiser fazer um comentário aí geral sobre esse filme aí, por favor. Bom, Oswaldo, para mim, né, por questões específicas, esse acaba sendo o mais fraco, assim, entre aspas, né, do trailer, como eu falei, tem boas referências, boas piadas, que eu vou comentar também depois, mas eu acho que uma personagem específica que eu vou falar no momento correto, né, para não ficar também soltando spoiler agora, ela acaba dando uma pentelhada, assim, no filme, assim, né, acaba sendo meio chata, né, no filme, assim, não em todos os momentos, mas em momentos específicos, em cenas específicas, eu acho que ela acaba estragando o rolê. Então, né, por mais que tenham. Eu entendo também que essa terceira parte eles quiseram fazer algo mais inovador, né? Porque aí eles não estão só voltando para o passado, né? Estão voltando ali para o passado do passado, né? Que 55 é o passado, né? Eles vão em 1885, que seria o passado do passado, e 100 anos antes, né? De onde passa a história, que é 1985. Mas, sei lá, cara, eu acho que a inovação do 2, para meu ver, né, nesse ponto, ela é mais legal e me trouxe mais alegria, assim, as coisas lá que eles mostram lá do futuro, do que esse velho oeste. Mas, embora eu entenda, né, que eles até comentam lá nos textos que era um velho sonho, né, dos produtores, fazer uma história lá no estilo Clint Eastwood, né, que inclusive é referenciado ali, mas por conta dessas coisas eu achei que também ficou meio diferente demais, assim, né, do que era, apesar de ter coisas legais aí que eu admiro, né, por exemplo, eles mostrarem a construção da Torre do Relógio, que é um lugar ali importante, né, para a série e para os três filmes, né, então é legal você ver a origem, esse tipo de origem é legal de você ver, sabe, e algumas piadas, mas outras partes eu acho que, né, elas acabam desfocando muito, assim, na minha opinião,
do que teria a ver, assim, mais com aquela coisa de viajar no tempo, assim, embora seja um filme bem realizado. Então eu dou uma nota 7,5 para esse filme. E você, Vini? Olha, eu acho que eu vou dar uma nota 8 para esse filme, né? Porque eu acabei dando 10 pro primeiro e pro segundo, porque eu achei que eles foram impecáveis, mas para esse aqui, como eu considero ele um pouco fraquinho, assim, né? Comparado a eles, claro, eu vou dar uma nota 8, né? Mas, assim, de modo geral, eu achei que essa ideia deles fazer indo pro passado do passado, como você falou, Guitardo, eu achei que isso acabou sendo sensacional, porque daí eles estão indo numa época que agora eles não vão ter todas as coisas que eles precisam para arrumar, né? Então eles iam ter que se virar para conseguir achar um jeito deles poder voltar para o futuro, né? Então eu acho que isso que acabou deixando até o filme mais interessante, né? Eles iam para uma época que não tinha as tecnologias que eles precisavam. Eu assisti o 1 e o 2 ali, como a gente já comentou, né, nas análises ali, são períodos legais pra caramba que eu gosto, ali nos anos 80, né, que era a época que o filme foi feito, os anos 50 também, bem legal, né, ainda mais eu e o Guitardo, que a gente é músico, né, e toca guitarra, né, aquele período ali do início do rock and roll, né, do Marty McFly ali, tocando Johnny B. Good. Aí já nesse terceiro filme foi pra uma época ali que eu particularmente, né, não sou muito chegado, né, mas eu tenho que ser justo que com o que eles se propuseram a fazer, acho que eles fizeram um filme muito bem feito, divertido. Então, apesar de ser o filme que eu menos gosto dos três, mas eu vou dar 10 também pra esse filme, né? Então, acho que pros três filmes eu dou nota 10, né? Então é só por preferência ali mesmo, né? Então eu gosto mais do primeiro, do segundo também gosto bastante. Desse terceiro aqui, eu acho legal também, né? Mas é aquilo, né? Quando eu começo a ver a trilogia, eu vejo um, eu vejo dois, pô, tem que ver o três também, né? Pra ver, porque tem, né? O final ali como acaba, né? A história ali que começou no um, né? Então tem um desfecho ali, né? Então, até que ele tem aqueles momentos legais, os poucos momentos que tem dos anos 50, né? No começo do filme, e também o final do filme que volta ali, né? Pro ano de 85, que também são legais, né? Então, no geral, é legal também esse terceiro aí, né? Então, basicamente essa a minha opinião. Então a galera aí que tá conferindo esse podcast, deixa aí também nos comentários a nota de vocês para esse terceiro filme. Falem aí o que vocês acham dele, né? Então dessa vez eu vou pedir para o Vini começar relembrando aí, né? Como que terminou o 2 e começa o 3, com você, Vini. Bom, o terceiro filme acaba, né, começando exatamente do ponto em que terminou o segundo, em que o próprio Emmett Brown acabou de embarcar o Marty do filme original, só que ele é surpreendido ali com o Marty ali do segundo filme, né, e ele acaba, né, desmaiando porque ele não tá entendendo nada, e aí a gente já corta ali para eles na casa dele lá, tudo lá, e ele explica, né, o que aconteceu lá, que ele acabou indo pro Velho Oeste, né, a princípio o Emmett Brown acha estranho, mas até o momento que o Marty acaba mostrando ali a carta dele ali, que ele tinha escrito lá, tudo lá, que daí ele viu que é a própria caligrafia, e daí agora eles têm que, tipo, encontrar o DeLorean ali, que o Emmett Brown lá em 1885 deixou escondido ali, para o Marty poder encontrar, para que ele pudesse voltar para 1985. Eu, assim, curti até esse começo aí, tudo. E o que vocês acharam desse começo? Aliás, eu queria até saber a opinião de vocês. Vocês gostam desse estilo de encerramento de filme que termina numa determinada parte e a continuação inicia exatamente da parte que terminou o filme anterior? O que vocês acham dos filmes que fazem esse tipo de encerramento? Bom, então respondendo a pergunta inicial aí do Vini e passando também pro Oswaldo, na verdade eu acho legal quando é em filme, né? Quando é em filme eu acho que é bem feito, tipo assim, né? Porque eles pegam um trecho essencial mesmo, né? E não tem muita enrolação. Tem um trecho, são 10, 20, 30 segundos, 1 minuto no máximo. Aí é ok. O que eu achava zoado, até desculpa pela comparação, mas é na época lá de novelas tipo da Globo, lá dos anos 2000, da atual. Na verdade, atual não que eu não vejo, mas até os anos 90, assim, e tipo, sei lá, acabou, eles deram um plot lá que o capítulo termina numa cena impactante. Aí quando volta lá no dia seguinte, né, não sei se era pra pegar quem não viu direito o capítulo, os caras colocam quase 2 minutos e meio de coisa que você já viu do capítulo anterior. Aí eu acho de sacanagem, né? E aí, até antes de continuar a falar a respeito também do filme, pra gente não perder essa dinâmica, eu pergunto aí pro Oswaldo também se ele gosta desse tipo de fim que continua no outro, ou se ele acha uma encheção de linguiça. O que você acha, Oswaldo? Não, eu sempre gostei, o Guitardo, quando repete ali o final do filme anterior,
Outro exemplo aí que eu gosto bastante é a franquia do Rock, né? Que sempre relembra ali como que foi o final do filme anterior, que inclusive a gente tem que fazer análise dessa saga aí, né? Que é uma das minhas prediletas também. Bom, mas aí essas cenas iniciais são bem legais ali, né? Como eu já falei, né? Que ainda estamos ali nos anos 50 e aquelas partes engraçadas, né? Do Dr. Emmett Brown acordando, né? E relembrando, né? O que tinha acontecido, né? Ele tem umas partes engraçadas. Pô, mas depois parece que eu tive umas visões que eu tinha visto o Martin e tal, mas deve ter sido alguma alucinação, tá, né? Aí daqui a pouco ele vira e dá de cara com o Martin ele de novo, ele fica desesperado, né, ô Guitarra? Ah, exatamente. Ele dá de cara ali, ele até acaba quase caindo em cima do piano, né? Ele leva um susto, não, que... Aí ele explica, ele não quer aceitar, né? Ele fala, não, eu te mandei pro futuro. Aí ele se tranca no banheiro lá, coloca um negócio lá na testa lá, e aí fala, não, aí até que, né, eles chegam no momento ali que ele mostra, né, a carta, aqui, ó, a carta lá que você mandou lá do passado, e dando as instruções, né, que o Vini falou, ó, você vai, o carro tá aqui, você vai voltar lá pra 1985, eu tô feliz aqui no Velho Oeste, né, não vem encher o saco, não, essa parte ele não fala, mas, tipo, dá a entender que ele tá já satisfeito ali com o que ele tá fazendo lá no Velho Oeste e tal, né, e aí é um ponto que eu não sei se vocês ficaram com essas dúvidas também, eu vou continuar a cena também, só pra não ficar rolando nisso, mas eu fiquei pensando, pô, mas, tipo, tá, ok, ele tá ali, mas se ele já tá no, né, em 1835, como é que ele, é um paradoxo, né, como é que ele tá ali, né, eles dão a entender que ele, nesse começo, né, que eles descobrem lá que o Emmett Brown já foi morto lá num tiroteio lá com um parentesco anterior do Biff, como é que ele tá ali, né, em 55, só que aí quando você para pra pensar, ele voltou para o passado já com mais velho, né? Então ele voltou para esse 1885 com uma idade mais superior e ali ele está indo, quando ele está em 55 aí discutindo com o Dr. Brown, é o Dr. Brown mais novo, né? Mas quando eu vi de novo essa cena hoje, eu me vejo esse paradoxo, né? Falei, mas pô, aí só que aí quando você lembra que é o Dr. Velho, entre aspas, que está lá no passado, aí até faz sentido, né? Porque ele até então, né? Ele não tinha feito essa viagem no tempo todo, né? Mas acaba sendo meio que aquela questão do segundo filme, né, do paradoxo do tempo, né, e de sumir, não sei o que lá. Eu achei interessante. Bom, mas aí a gente vai para essa parte aí que o Vini e o Oswaldo comentaram, que eles vão ali para procurar o DeLorean e encontram ele ali, né, enterrado ali embaixo de uma caverna que tem até as iniciais do Dr. Brown, né. Olha, para mim, assim, eu não acho tão complicado isso aí, porque é aquele negócio, né, que o Emmett Brown, que acabou indo para 1885, é a versão dele mais velha, por isso que tem ali a versão dele novo ali tranquilamente. Só que também tem um outro detalhe que a gente não tá parando para pensar, é que assim, ó, o Emmett Brown, ele foi para 1885, só que daí depois a gente descobre que ele acabou morrendo naquele mesmo ano também. Então, digamos que por ele ter ficado ali praticamente só um ano ali no Velho Oeste, por isso que acaba não afetando tanto ali o presente, o tempo presente que eles estão ali, né, em 1955, né? Porque até esse negócio aí é complicado a gente falar, né? Porque a gente está falando de um passado e de outro passado, mas para eles ali vamos dizer que ele é o presente, ali, o 1955. Então, eu acho que, de certa forma, o que não afetou tanto é porque, como ele ficou só por um ano lá, o Emmett Brown, por isso que não afetou tanto, porque às vezes eu fico pensando assim, se vamos supor que ele tivesse vivido a vida inteira dele lá, né, tipo, envelhecido, tudo, eu não sei se isso daí poderia até comprometer, né, a própria existência dele depois, porque daí depois viria a família dele e tal, né, então... Acho que aconteceu muita coisa ali, mas eu acho que só não aconteceu porque, de certa forma, né, por ele ter sido morto lá em 1885, isso não acabou não afetando tanto o presente, não trouxe tanta influência ali pro futuro daí. Realmente, aí dá um nó na cabeça, né? Bom, mas dando prosseguimento, né? Eles vão lá, né? Seguir as instruções para tentar achar o DeLorean e eles conseguem achar. E realmente, tem que dar os méritos aos roteiristas, porque os caras tiveram, né, umas ideias ali mirabolantes para bolar um jeito de deixar a máquina do tempo que foi para um passado distante até chegar no ano de 55 e conseguir conservar o carro, né? Acho que durante 70 anos lá, né? Mas aí é legal que tem alguns detalhes eles pensaram, né? Por exemplo, os pneus lá, a borracha tá toda deteriorada, né? Eles tiveram que trocar, né? Tudo. E na carta tá
dando a ordem lá, pô, não vem atrás de mim, né, que eu tô feliz, mas aí por acaso, né, o Marty acaba achando a lápide do Dr. Brown, né, o Vini? Isso, porque, na verdade, assim, quem que acabou achando a lápide foi o Copérnico, né, que é o cachorro dele lá, né, que, isso que tem uma coisa que eu acho legal ali, que os cachorros que o Emmett Brown dá, né, que ele, por sinal, ele dá em homenagem a grandes figuras, né, que eram bem famosas, e os cachorros acabam sendo bem inteligentes, que o cachorrinho ali vê uma lápide ali, né, daí o próprio Marty já vê ali que tá escrito o Emmett Brown, que daí ele morreu poucos dias depois de ter escrito essa carta que o Marty daí tinha recebido ali, e daí até tira a foto, né, daí que daí eles vão fazer tudo uma investigação, né, para entender, né, o que tinha acontecido, tudo lá, que daí fala que ele foi morto por Bill Fortune, né, que depois a gente vai descobrir que era o bisavô do bicho lá, e que era por causa de uma dívida, tudo, daí isso que eu até achei legal, né, porque daí eles já vão estudando a história aí de Rio Valley, né, tudo, então daí que o Marty, ele vê que tem que mudar os planos, né, ele não pode simplesmente voltar para o seu tempo em 1985, então decide que vai voltar para 1885 para tentar salvar o Emmett Brown lá, né, que ficou lá no passado lá, então aí que já dá o início da nova, desse filme aí, né, que agora vai ser focado num passado ainda mais distante do que já era aqui em 1955. Aí nisso, né, descobrindo que o Dr. Brown, infelizmente, veio a falecer, né, nesse tiroteio aí com o Buffalo Tannen lá, eles acabam mandando o Marty pro passado. Mas é engraçado, né, que não tem como deixar de comentar a cena, que eles estão num lugar lá que parece até uma locação de parque de diversão, não sei o que que é aquele lugar, que é bem espaçoso, aí tem no fundo, no cenário, um lugar que parece imitando aquelas residências indígenas, né, norte-americanas, né. Lá é um espaço como se fosse um grande estacionamento, mas ao mesmo tempo tem umas coisas que parecem de parque de diversão, assim, na minha forma de ver, claro, né. E aí o doutor fala que arranjou aquele local lá, porque ali, né, tem uma distância boa para eles atingirem a 88 milhas por hora, e eles saíram. É engraçado que até o Marty ainda fala, né, pô, mas aí eu vou bater naquela parede que tinha uma parede no fundo com os índios desenhados, como se estivesse vindo a atacar eles, né. E aí outra parte engraçada ainda, antes de ele entrar no carro, é quando ele fala, ó, doutor, que essa roupa aqui de cowboy eu nunca viu clientes usando a camisa, realmente, né, pessoal? Que ele pega a camisa ali, tanto é que os outros personagens ficam zoando ele, depois quando ele consegue alcançar o passado ali, né? Porque, pô, a camisa rosa ali de cowboy ali é bem estranho, assim, com uns frufru ali, né, na parte de cima ali, né, uns franjados ali na parte de cima da camisa lá e tal, enfim, aí o Dr. Brown fala, pô, mas coloca aí como é que é? A bota dele, não, doutor, quando chegar lá na época ali, eu coloco a bota lá e tal, e aí ele parte no carro, aí ele fala, né, o Dr. Brown de 55 dá boa sorte pro cara, vai com Deus e tal, e dá um tiro pra cima, e o carro parte, e quando vai chegar perto de bater ali naquele mural pintado com os índios, ele atinge aquela alta velocidade ali e acaba viajando para o passado, conseguindo alcançar 1885. Vocês lembram dessa cena? Sim, aí é legal que ele fica até meio sem entender, porque acaba vendo também uma tropa ali de índios, né? Tudo vindo em direção dele, e já fica desesperado ali, tenta dar uma ré no carro, né? E não tem estrada nenhuma, o carro até vai pulando, né? Vai tentando fugir, até que ele consegue ali achar uma caverna, dá uma ré e volta, né? Aí ele sai ali do carro, aí ele vai tentar ver lá e tem uma outra tropa que tava perseguindo os índios, né? Aí começa mais cenas engraçadas, né? Quando ele volta ali pra ver como é que tá o estado do carro, né? Ele tinha acertado com uma flecha ali, acho que o tanque de gasolina começa a vazar lá, puta, ele se depara com um urso ali, né? Ele dá um puta de um berrão, e começa a fugir, larga aquelas botas esdrúxulas dele lá, né? E o urso pega as botas. Aí ele vai rolando lá, acaba, né, batendo com a cabeça numa cerca lá e desmaiando, né? Aí temos de novo aquela mesma referência, né, daquela cena do primeiro e depois do segundo filme, né, de ele acordando, achando que tá num pesadelo, né, Vini? Sim, aqui mais uma vez a gente repete aquela clássica cena e que acaba sempre sendo a figura lá que, por exemplo, no primeiro e no segundo era a mãe dele, né, a Lorraine, mas aqui agora é a tataravó dele lá, que é a Maggie McFly, né, que daí de novo é interpretada pela
Leia Thompson lá, daí, não, tipo, ele sempre repete, assim, os mesmos diálogos, tudo, né, daí, claro, ele já vai, quando escuta ali quem é o nome dela, né, tipo, Senhora McFly, daí ele já associa, então você é minha parente, só que ele tem que se cuidar, tudo para falar, daí até ela pergunta qual que é o nome dele, e daí ele se apresenta como Clint Eastwood, né, então, porque daí já para ter a referência, né, tanto que eles falam dele, e uma coisa interessante é que para eles usar o nome do Clint Eastwood, eles tiveram que até pedir permissão pro ator para poder fazer a menção, né. Desculpa interromper, ô Vini, porque às vezes a gente pensa que a galera já vai sacar aí, né? Principalmente a galera mais nova aí, não vai saber quem é Clint Eastwood e não vai entender as referências, que eu quando era criança também nem sabia quem era, né? Então, se vocês puderem explicar aí quem é o Guitardo, ou Vini, por favor. Bom, pessoal, Clint Eastwood, né, quem não pegou essa época aí, esses filmes, né, que inclusive estiveram mais em alta mais no passado, né? Hoje em dia até o pessoal diz que esses filmes eles não estão dando tanta audiência, que são os filmes de velho oeste, né, de mocinho, de bandido, né, de moça raptada, de índio, né, de combate com índio e tal. Por isso que inclusive até o filme faz essa referência, porque são coisas que tem a ver com filme de faroeste, né, daqueles duelos de tiroteio, né, dos caras de chapéu, do saloon, né, do bar, daqueles bar que o pessoal entra, que tem aquelas portinhas que vai e vem e tal. Então, o Clint Eastwood fez muita história aí nesse cinema de faroeste, né, de velho oeste americano, e que era um filão lucrativo durante muitos anos, né, de Hollywood. Esses filmes fizeram bastante sucesso, venderam muito, né, fizeram a fama de outros atores também, mas o Clint Eastwood está muito ligado exatamente a esse tipo de filme, né, e aí também ele depois dirigiu filmes e tal, né, e consagrou seu nome aí com várias premiações aí, né, com a qual ele é reconhecido como um grande ator aí desse gênero de filme, né, galera? Sim, inclusive no dia que a gente está gravando esse podcast, dia 31/1/2025, ele ainda é vivo, né? E já também dirigiu diversos filmes de sucesso, né? Bom, Vini, pode dar prosseguimento aí. Bom, então ele acaba se apresentando ali como Clint Eastwood, e no primeiro momento ali a Meg, né, que é a tataravó dele, ela acha ele um pouco estranho, né, tudo, mas só que daí o outro parente dele ali, que é o tataravô dele, que se chama Seamus McFly, que daí é interpretado pelo próprio Michael J. Fox, ele acaba assim, se simpatizando com ele, né, então isso que eu achei legal ali, que já mostra ali, tipo, a conexão ali, né, da família, tudo, né, porque ele sente ali que devem ajudar ele, tudo, e aí uma coisa que eu acho legal também é que o próprio Marty acaba conhecendo o bisavô dele, que acabou sendo também o primeiro McFly a nascer na América, então até isso eles contam ali, né, acaba contando um pouco da história da família deles ali, então ele já conhece o bisavô dele, tudo, né, e o bisavô dele já gosta ali dele, né, e essa parte também, assim, ao mesmo tempo que eu acho legal essa apresentação, mas também acaba sendo um pouco engraçado lá, que, por exemplo, que eles convidam ele para jantar, daí o Simus lá, tipo, tinha caçado um bicho lá, né, que, tipo, para eles comer ali é normal, mas pro Martin é estranho, daí, e quando a Meg lá vai oferecer uma água para ele, a água tá toda suja lá, ou ele vai comer, tem uns coisinhas, né, porque, tipo, como ele matou com a arma, né, então tinha uns chumbinhos ainda no meio da carne lá. Eu começo que, tipo, essa parte é muito engraçada, daí ele tem que disfarçar que tá gostando ali, mas na verdade não tem como comer, né, mas eles estão acostumados ali, então ele tem que cooperar ali, né, tudo, né, e eu gosto bastante dessa cena. Com você, Guitardo. Bom, aí a gente tem, né, a sequência do planejamento que eles tinham feito para encontrar o Dr. Brown, né? Aí o Marty, ele começa, né, a andar pela cidade, né? A família lá já tinha feito os comentários aí que ele tinha encontrado, né? Que aquela roupa lá era ridícula, o chapéu dele e aquela camisa lá rosa, que ninguém ia respeitar ele, né, daquele jeito lá, andando, né, com aquele tipo de roupa e tal. E aí ele começa, né, a andar pela cidade e tal, procurando, né? Ele vê vários comércios ali e tal, procurando ali pelo coisa, né? Pelo Dr. Brown ali, né? E nisso ele acaba entrando num salão ali, né? E o pessoal tira sarro dele, né? Quando ele fala que eu quero tomar uma água, fala, pô, água só se for água lá do lavadouro, lá do sei lá da onde, lá. Acho que é de onde os bichos bebem lá e tal, a água e tal, né? Do cocheiro lá e tal. Aí nisso entra lá o Biff Tannen lá e já começa a criar um clima de caos e confusão ali no lugar, né, Oswaldo? Sim, né? E mais referências ao primeiro e segundo filme, né? Que ele fala, né? McFly, né? Ele confunde ali, né? Quando o tempo passa, mas você parece com ele, né?
Aí tem toda, né, uma discussão lá, até que o Marty se liga que ele é o cachorro louco, né, que é o apelido desse vilão que ele tinha ficado sabendo naquelas pesquisas que ele tinha feito junto com o Dr. Brown nos anos 50, né, mas aí ele fica sabendo que ele não gosta de ser chamado por esse apelido. Ah, ninguém me chama de cachorro louco, né. Aí tira a arma lá e começa a dar uns tiros assim, né, começa a dançar, começa a atirar nos pés lá. Aí tem também aquelas referências ao Michael Jackson, né, que nessa época o cara ainda tava no auge ali, né? Uma das grandes influências da cultura pop lá, né? Assim como no 2, aqui no 3 faz mais referência, né? Ele dá aquele passo lá, né? Aquele moonwalker, né? Pra trás, dá aquele giro e aquele pulo lá né? E pula ali em cima de uma tábua, né? E a tábua faz tipo uma alavanca ali com um vasilhame, né? Que cai, né, em cima da cabeça lá do cachorro louco e molha o cara todo. Aí o pessoal tudo do bar lá fica, né, tudo cascando o bico. Puta, aí os caras vão atrás dele, né? Puta, aí vai ele os capanga lá. E tem todas aquelas cenas características, né, de filmes de Velho Oeste, né, de perseguição, né, que com um cavalo, né, e consegue laçar o Martin lá e começa a arrastar ele lá pelo chão, né. Lá aparece, né, um cara ali com uma arma, com uma mira ali melhorada, aí a gente fica sabendo que é o Emmett Brown, né, aí o cachorro louco já, você, Ferreiro, você me deve não sei quantos, né, mas por quê, né, porque a ferradura que você fez no meu cavalo, ela saiu, né? Eu acabei perdendo não sei o que, né? Ele, mas a culpa não é minha, né, ô Vini? Continue. Que daí ele fica falando assim, se fez um negócio lá que não deu certo, né? Aquela ferradura escapou, aí vai muito bom falar assim, então me traz o cavalo aí que eu arrumo aí pra você. E ele fala assim, não. Peraí, Vini, tá uma bosta teu áudio. Peraí, Vini, tá uma bosta teu áudio. Ô, droga, de novo? Pô, tá foda esse negócio de ter que ficar distante, porque olha, eu já deixei o volume baixo. Não, eu não sei o que. Eu não sei o que acontece quando você desmuta, começa a ficar meio estilo Robocop o negócio. Eu acho que. Mas agora voltou ao normal, pode continuar. Começa desde o começo a tua parte. Voltou ao normal, pode continuar. Começa desde o começo a tua parte. Isso, que daí daí o Rabbit Brown até fala assim, então me traz aí teu cavalo aí que eu arrumo de novo. Daí o cachorro louco já fala assim, mas eu já matei aquele cavalo, né? Daí vai ter toda uma discussão ali, fala assim, é melhor você agora ficar atento aí quando tipo, sempre ficar com os olhos na nuca ali, né? Praticamente que ele fala lá. E daí que ele depois vão embora lá, o cachorro louco, e daí ele fala com o Martin, né? E um detalhe interessante dessa cena é que pro Michael J. Fox foi sofrido ali, porque na hora ali que eles tiveram que fazer para pendurar ele, teve uma hora que acabou sendo enforcado de verdade, então ele acabou desmaiando ali por alguns segundos, né? Então, por mais que a cena tenha sido icônica, também foi um pouco traumatizante ali pro Michael J. Fox ali, né? Mas fica legal daí, tipo, todos os reencontros dele, daí até, tipo, o próprio Emmett Brown fica ridicularizando a roupa dele, daí fala assim, que foi o idiota que te mandou você se vestir assim, daí o Marty fala assim, não, foi você mesmo que mandou eu me vestir assim, né? Fica muito engraçado, né? Tipo, é isso que eu achei legal, né? Esse negócio deles ficarem brincando, né? Por causa que, às vezes, os filmes ficam retratando com uma tal roupa, né? Mas que, na grande verdade, né, não usava, né? Então, é isso que eles abordaram aí. Então, acabou sendo legal. Daí tipo, já mostra tudo que vai acontecer lá. Então, agora eles têm que descobrir como que tem que sair dali antes que chegue essa data para que o Dr. Brown não morra, né? E acho que é isso aí, né? Com você, Guitar. Bom, bem lembrado. Aí, na sequência, eles vão lá pra oficina, né, atual do Dr. Emmett Brown. E aí, eles começam a debater a situação do Dr. Emmett Brown lá, do tiroteio, e aí mostra a foto, né, do que aconteceu lá. E quando vai mostrar a foto, tá lá, ó, algo do tipo, com sentimentos de Clara, alguma coisa assim, né? Aí o Emmett Brown, pô, mas o que é Clara, não sei o que lá. Aí até o Mark se liga, né? Ele fala, bom, provavelmente deve ser uma namorada sua aí, um romance seu e tal, não sei o que lá, né? Aí o Dr. Brown fala, não, mas não pode, né? Porque, pô, se eu tenho um romance aqui agora, eu desconfiguro o futuro, é negócio todo lá, né? Pô, vai ficar tudo, né? Não posso fazer isso, que vai afetar tudo que acontecer mais pra frente e tal, né? E aí nisso, né, quando estão, né, no meio dessa debate, chega o prefeito da cidade e fala, ó, Martin, esse aqui é o prefeito, não sei o que lá.
Aí o prefeito lembra ele, lembra quando você participou daquela reunião lá com o pessoal lá e você se comprometeu que no dia que chegasse a professora na cidade lá, você ia buscar ela e não sei o que lá, que ela ia chegar de trem, alguma coisa assim. Ele sim, eu vou lá buscar. E aí ele fala, né? O prefeito acaba falando, então não esquece lá de pegar a professora Clara. Aí quando eles ouvem esse nome, né, Oswaldo? Aí ele já se liga lá, então é essa que é a Clara, aí que vai caindo a ficha, né, Oswaldo? Sim, Guitardo, bem lembrado, né? E teve também, né, aqueles diálogos lá entre os dois, né, que ele fala, pô, deixei na cara que não era pra você vir, né? Aí depois o Marty explica lá e mostra a foto, né, que ele teria sido morto ali um pouco depois. Ele, deveria ter pago então a dívida, né, com o cachorro louco lá, tal, né, mas a gente vai voltar, né? Aí tem toda essa parte aí importante que o Guitardo falou, né? Da Clara, que até então ele não conhece. Aí temos também aquelas cenas que eles vão lá até atrás do DeLorean, né? Pra pegar o carro de volta. Aí eles acabam constatando, né? Que tá sem gasolina. Aí o Dr. Putz, mas daí agora não vai adiantar nada, né? Porque a gasolina só vai ser inventada daqui não sei quantos anos, né? Aí eles tentam ali algumas alternativas, né? De pegar bebidas alcoólicas fortíssimas lá, né? Acaba até ferrando com o motor do carro lá, né? E, puta, vou demorar, não sei, 3 semanas, né? Mas daqui 3 semanas você já vai estar morto, né? Aí eles começam, né, a ter ali algumas ideias, né, e chegam à conclusão lá que poderiam tentar pegar a alternativa ali de pegar uma ajuda com um trem lá, né? Aí eles vão lá falar com o maquinista, né? Chega não sei quantos quilômetros por hora. Pô, pessoal, não vou ficar explicando aqui detalhe por detalhe, né? Que além de ser um saco, eu também tô sem saco pra explicar esses detalhes, né? Quem viu o filme vai lembrar aí, né? Bom, enfim, né? Aí depois, né, temos aquela cena, né, que o Guitardo já tinha citado aí, né, que o prefeito fala pra ele buscar lá essa tal Clara, né? Aí ele fala, putz, então é ela, então eu nem vou encontrar com ela. Mas aí o destino acabou fazendo os dois se encontrarem, né? Que ela tava em cima de um cavalo, o cavalo tá desgovernado, né? Com uma charrete, né? Aí, eu vou salvá-la, né? Vai lá os dois lá de cavalo tentar salvá-la e depois o Emmett Brown consegue salvar ela de cair num penhasco, né? Aí eles já ficam perdidamente apaixonados, né? Com aqueles estilos também de filme antigão lá, né? Com aqueles romances até infantil, né? Se é que podemos dizer assim, né? Aqueles romances fantasiosos lá, né? Principalmente de antigamente, ali o pessoal sonhava, né, de achar esses romances, né, estilo filmes da Disney lá, né? Bom, né? Bom, mas tudo bem, né? Só fazendo um comentário de chato aqui, né? Mas continua aí, Vini, já cansei já de falar. Foi bem isso aí, Oswaldo, que daí, tipo, o Emmett Brown falou assim, é só eu não conhecer ela e tal, mas por ironia do destino eles acabaram se conhecendo, tudo, né, então, e também isso acaba sendo interessante desse filme, porque esse filme aqui você percebe que eles acabam dando até um pouquinho mais de foco no Emmett Brown do que no Mark McFly, né, então, porque nos outros filmes a gente pode dizer que o foco era muito maior no Marty, mas aqui eles resolveram dar um pouquinho mais no Emmett Brown, né? Daí eu achei legal, daí tudo esse negócio, vão se apaixonando, né? Daí, tipo, ele até tenta evitar, mas ele não consegue ficar distante dela, né? E daí depois tem uma cena que acaba sendo muito interessante, porque daí eles descobrem que o nome dela é Clara Clayton e que eles acabaram fazendo uma alteração na história, porque o desfiladeiro que ela ia cair é um desfiladeiro que no tempo do Marty é chamado de desfiladeiro Clayton, né? Que daí o Marty conta lá que uma professora morreu lá, né, tal, e essa professora era justamente a Clara Clayton. Daí o Emmett Brown fala assim, putz, agora a gente alterou toda a história, né, mas daí o Mark lá fala assim, mas o máximo que pode acontecer é só o desfiladeiro não ter o nome dela, tudo lá, então daí fica tudo esse negócio, né, só que eu também fico muito curioso do negócio, assim, porque de todo modo, assim, o Emmett Brown, ele conheceu ela de um jeito ou de outro. Como que será que eles se conheceram sem a intervenção do Marty, né? Será que ele foi realmente buscar ela lá, né? Daí tal. Mas será que o negócio já ia se chamar o negócio Clayton lá? Porque teoricamente falando, o negócio, por que se chama desfiladeiro Clayton? Porque ela se acidentou lá, só que ela só se acidentou porque o Emmett Brown não foi buscar ela lá conforme era combinado, então ela ia ter que ir sozinha. Então, como que será que aconteceu isso tudo, né? Tá vendo por que esses filmes aí dão um nó no cérebro, né? Então, tipo, você pensa, como que será que foi a intervenção? Porque eu acho que, teoricamente, eu acho que nem já não ia se chamar
Desfiladeiro Clayton, né? Porque o Emmett Brown com certeza ia buscar ela lá, tal, né? Antes de ter o Mark ali para explicar tudo, né? Então, dá um nó no cérebro esse negócio aí, né? De paradoxo. É interessante realmente esses paradoxos, mas aí eu lembro que aí na sequência eles estão ali, acho que voltam ali para a oficina lá do Dr. Brown, e eles estão já planejando, até tem referência aos filmes anteriores bem nessa cena também, né? Que aí eles estão lá com a maquete, ó, é simples assim, né? Como se na prática, no final, fosse simples daquele jeito que mostra. Vai vir o trem aqui, chega a avançar e tal, e mostra caindo ali né, no travesseiro lá, o carrinho e o trem atrás e tal. E aí nisso eles são surpreendidos, né? Porque batem na porta, aí reprisando novamente, né? Aquela cena lá do 1, né, e do 2, aí como o próprio Vini mencionou agora, como é mais focado nos problemas amorosos do Dr. Brown do que naquelas questões de namorada e de mãe, né? Do Marty McFly no 2 e no 1, aí quem tá batendo na porta da oficina é a doutora Clayton, né? A professora Clayton, na verdade, ali, né? A Clara. E aí ela fala para ele, né, resumidamente, que precisa que conserte lá o binóculo, porque o binóculo não, desculpa, é uma luneta, é um telescópio, enfim, é um item lá para enxergar os astros, a lua, né, tudo de longe e tal, né, porque ela, mesmo sendo professora, ela tem essa paixão por esse lado mais científico, assim como ele, pelo Júlio Verne, etc. E aí ela falou, ó, aqui fica nítido, aqui, mas aqui desse lado aqui não fica nítido e tal. Ele é realmente. Aí dá, como o Oswaldo falou, né? Dá aquela viradinha de cabeça apaixonada lá, que realmente só é coisa de filme lá do nada, lá o cara, né, tem um insight lá e olha pra ela apaixonadamente. Mas enfim, aí resumindo a história, ela acaba falando pra ele diz, né, que pra ela que se ela quiser, ele conserta rapidão aquilo lá, que de noite entrega eles pra ele, aí ela fala, não, não, mas a noite é o dia do festival, né, não ia, né, prejudicar sua noite com isso, aí acaba meio que convidando eles pra ir, né, sugerindo que eles vão, e no final eles vão. Aí tem o festival, né, que aí tem um momento que eu acho que é bastante icônico até, acho que talvez o Oswaldo tenha mais interesse aí nessa parte, que é você vê lá a banda tocando aquela música, né? Que é uma música, uma melodia que fica meio grudenta na cabeça, né, Oswaldo? E aí, se eu não me engano, só pra servir de curiosidade, se eu não me engano, é a própria banda ZZ Top que tá tocando ali aqueles Isso mesmo. instrumentos, né? Então, você lembra aí dessa parte do festival aí, ó, à noite, Oswaldo? Bem lembrado, né? Já fica até a recomendação pra quem não conhece essa banda ZZ Top, ela fez muito sucesso ali, né? Até nos anos 80, tinha diversos videoclipes aí. É bem legal essa banda e é eles que tá tocando, né? Aquele trio lá, né? E acho que pra mim é uma das partes mais legais do filme, né? Essa festa, né? Tanto aquela parte lá que o cachorro louco e os capangas estão chegando, já querendo apavorar lá, né? O guarda. Ah, você não pode entrar com arma. Ah, quem é que vai me impedir? Pô, daqui a pouco já aparece o xerife lá. Mal encarado também, né? Com uma espingarda. Eu que vou impedir. Ah, xerife, não sabia que você tinha voltado de viagem, né? Aí os diálogos muito bem feitos lá. E é engraçado que o xerife ele tá com o filho dele lá, né? O filho dele só olhando lá, né? Aí ele convence não, né? Obriga lá, né? Ah, deixa as armas aí que você quiser entrar. Ah, eu só tava brincando, né? E deixa as armas lá. Aí é engraçado, tá vendo, filho? Você não pode dar moleza pra eles, né? Ele, tá bom, pai, eu não vou fazer isso. Aí tem umas outras cenas também legais lá, né? Com cara lá que tá vendendo um revólver, né? E fazendo as demonstrações e chamando lá o Márcio. Ah, você não quer testar aqui, filho, e tal, né? Aí tem aquele encontro do doutor com a professora, os dois apaixonados, aí chama ela pra dançar. Aí temos, né, finalmente aquele embate ali, né, que quando o cachorro louco vê lá aquele maldito ferreiro, agora eu vou cobrar ele, né? E chega por trás lá com uma arminha, né, que ele tinha escondido. Ah, tá vendo, Ferreiro? Fala pra você tomar cuidado que eu te pegaria pelas costas, né? Pô, tá, aí tem umas cenas pesadas ali, né, o Guitardo, que ele começa a pegar a namorada do Dr. Brown lá, ó. Fala aí, ô Guitardo. Ah, sim, exatamente. Aí ele pega, né, e toma de assalto, ameaça, né, atirar no Dr. Brown, né, e vai lá dançar com a mulher, né, e fica numa situação lá, até que, né, o Dr. Brown também já não se aguenta mais, e acaba indo parar lá de volta na mão na mira do Biff, e o Biff faz que vai atirar nele, só que nessa hora o Marty, né, que tava conversando lá com os parentes dele, é até engraçado, porque os parentes lá, os tataravós dele lá, comentou, finalmente você arranjou uma roupa decente aí, agora ele tá com outra roupa ali nesse festival. E aí ele vê ali um prato, tá escrito Frisbee aqui, e acaba usando nessa hora, né, pra salvar o Dr. Brown, ali ele pega e arremessa ali o prato de Frisbee lá no Biff Tannen, que fica furioso da cara, né, que aí ele, então agora vamos acertar tudo isso aqui.
hoje, né? Vamos resolver essa. Aí o xerife, aí o pessoal que tá com ele, que tá acompanhando o Bi, fala, como é que a gente vai acertar hoje se nós estamos sem azar, né? E tem essa outra cena cômica, né? Que eles falam, e tal, amanhã, não, amanhã é assalto e não sei onde. E segunda? Não, segunda tá bom. E aí nisso, né, aí depois tem um corte ali que mostra novamente, né, aquela parte aí que a gente já falou aí, acaba até sendo repetido, mas acontece de novo, né, mais uma cena romântica do Dr. Brown lá, olhando na luneta lá com a professora lá, e aí eles começam a falar de que eles são apaixonados pelos livros do Júlio Verne, e não sei o que lá, e aí vocês lembram aí dessa parte aí da sequência aí, pessoal? Ah, sim. Só que pra mim é tipo uma coisa que vocês também não mencionaram dessa cena, que aqui o Marty finalmente ele percebe o quão imaturo ele é por conta desse negócio de ele não aguentar ser chamado de covarde lá, né? Porque o Buford, o cachorro louco, né, falou isso de novo, né? Daí ele por conta desse negócio, né, acabou comprando briga com ele, daí que até a família dele repreende lá, daí até falam que ele lembra lá o irmão dele lá, que se chama Mark McFly, que ele era exatamente igual e que acabou morrendo de tanto querer ser o valentão lá, né? Então aqui que o Marty finalmente tipo, já vai caindo na real, né? Dos conceitos dele que ele nunca tinha refletido antes, né? Tanto que até a Meg ali fala para ele, espero que o senhor pense no seu futuro, senhor Eastwood, né? Então, isso aqui que eu já gostei dessa parte aqui, né? Já, tipo, aquele negócio lá que eu sempre tava falando lá, que eles colocavam esse negócio como defeito do Martin, e aqui, finalmente, ele caiu na real, né? Tudo que ele estava fazendo, né? Ainda mais porque aqui é um negócio mais ainda violento, né? Porque ele foi comprar justamente briga com o cara mais violento da cidade. Então eu já gostei disso, né? E quanto à parte do Dr. Emmett Brown, eu gostei assim também, porque quanto mais que eles estão se aproximando, o Dr. Brown já está reconsiderando a ideia de voltar, né? Ele está já cogitando ficar ali em 1885 com a Clara mesmo, né? Então deixa só o Marty voltar sozinho enquanto ele fica ali com a Clara. Aí na sequência temos cenas também bem legais e engraçadas, né? Quando o Marty ele até ganha ali, né, na festa lá o revólver. Pode ser a bala que vai matar no cachorro louco, mas se você não conseguir eu vou pegar ela de volta. Aí no outro dia aparece lá o Martin treinando no espelho. Você tá falando comigo e tal, né? Tentando, pensando lá, diz que se baseando nos filmes que ele via lá, né? De Velho Oeste. Aí quando ele vai lá também na cidade, aí ele começa a ficar famoso lá também. Senhor Eastwood. Aí aparece o cara lá, quer comprar um terno, né? Não. Aí o cara tirando as medidas. Pô, por que você tá tirando as medidas? Porque pro seu caixão, né? Tem todas umas sacadas engraçadas lá, né? Aí eles vão, né? Continuando lá o plano que eles estão bolando lá, né, de raptar o trem, né, eles vão fazer os ajustes lá com o DeLorean, né, no trilho e tal, né, Guitarra, dá uma resumida aí, por favor. Exatamente, Oswaldo, eles vão fazendo isso, tem inclusive uma noite que é decisiva, né, para esse grande final, né, para esse momento de conseguir tentar voltar, né, para 1985. E aí o Dr. Brown fica ainda falando, não, eu estou apaixonado, tem que seguir meu coração. Aí é engraçado que o Marty fala, pô, mas você é um cientista, né? Porque o cientista também é conhecido por usar a razão e tal, né? E aí ele fala, Marty, você tem razão. E aí ele resolve, né? O Dr. Brown resolve lá já mandar a real lá pra mulher, lá pra Clara, né? Fala, na verdade eu vim aqui pra me despedir de você e tal. E acaba sendo, por um lado, por mais que tenha um drama, né, da personagem, né, uma cena meio brusca, mas a gente vê como acaba sendo até engraçado, acho que até involuntariamente essa cena, porque ele fala, por que você não me fala a verdade? Ele fala assim, eu não pertenço a esse lugar, né? Ele vai falando de forma genérica que ele não pode ficar ali, né? Aí ela, não, fale a verdade pra mim, tá? Ele, não, tá. Ele fala, não, a verdade é que eu, né, vim do futuro. Eu vim do futuro, não sei o que lá, e por isso eu não pertenço aqui. Aí ela ouviu o troço daquele e falou, só porque eu gosto de Júlio Verne, né? Você fica se aproveitando de mim. Mete uma tabefa no meio da cara. Você lembra aí, pessoal? Essa aí acaba sendo engraçado, né? Querendo ou não. Sim, muito bom. Mas é outra que eu também esqueci de citar aí, que é bem importante e engraçada ao mesmo tempo, que quando ele tá ali, né, pela cidade conversando com o doutor lá, e o cara tirando as medidas pro caixão dele, eles estão olhando ali a lápide, é a lápide, né? Eles vão olhando depois a foto, tá mudando, meu nome não está mais aqui, né? Que aí tá mudando já ali, né? O futuro. Mas é seu nome que está aqui agora, né? Tá o nome do Martin lá, agora é você que vai morrer no meu lugar. Aí ele, puta, onde é que eu fui me meter?
Porque ele tinha aceitado, né, esse desafio lá, né, com o cachorro louco lá, né. Mas aí voltando a essa cena que o Guitardo tava falando lá, do Tabef que ele toma na cara, aí por um momento ele até fala, mas foi até melhor assim, porque agora, né, eu consegui acabar com isso tudo. Aí tem também aquelas cenas engraçadas também, né, que ele vai beber lá no bar, né, aí ele pega, me dê a bebida mais forte que tem aqui, né, aí até o garçom lá, mas você não interessa, deixa aí a garrafa, né. Aí vai mostrando que ele tá a madrugada inteira falando e não bebeu nada, né? Até aquele momento, né? Até o Martin depois acorda lá, doutor, né? Aí vai atrás dele, né, Vini? Por favor, resume essa cena aí que também é engraçada. Ah, sim, porque daí ele vai falando, daí um monte de coisa, no futuro vai acontecer isso aí, né? Daí os caras falam assim, quantos que ele já bebeu? Daí ele fala assim, não, aí que tá, ele não bebeu nenhuma, esse aqui é o primeiro copo ainda, né? Então, tipo, o cara tá falando tudo isso sóbrio, né? E acaba sendo engraçado, né? Porque ele tá falando de coisa ali que o pessoal, né, nem imagina que vai existir tudo lá. E daí o Martin, né, ele já vai lá, né, tipo, tem que buscar ele, tudo lá. E aí, justo assim, no convenientemente, o que acontece? Daí que o Emmett Brown daí fala assim, então vamos indo, né? Daí, tipo, você vai comemorar, daí você tem que perceber, ele acaba tomando e ele fica desacordado, né? Daí agora você tem que pensar, né, o que fazer para ele acordar lá, né? Tudo lá. Não, e daí nesse meio tempo, né, já tá chegando lá o cachorro louco, né, pro acerto de contas ali com o Martin, né? O Clint Eastwood, né? Como eles pensam ali, né? Daí, tipo, e acaba ficando engraçado, né? Porque, tipo, daí que ele começa assim, tipo, você assume ele com o medo, né? Só que daí outros falam assim, mas eu apostei em você aí, né? Você vai ser taxado de covarde e tudo, né? Só que agora o Martin, né, finalmente tem uma atitude madura, mas e daí que você tá achado de covarde, né? Olha só o que esse bobão aí tá fazendo aí, vocês vão ficar levando a sério isso e tal lá, né? Então, daí acontece isso aí, toda essa sequência aí, né, que eu acho bem legal, né? Porque tipo, ter esse negócio que agora eles têm que sair dali, né? Mas tá complicado, né? Porque como que ele vai lutar ali com o outro, só que ao mesmo tempo o Emmett Brown tá desacordado e eles não estão conseguindo acordar ele de jeito nenhum. Eu acho a sequência genial aí, né? Você, Guitardo, aí, eu quero saber o que se você gostou de tudo isso daí, dessa cena do bar aí. Realmente essa cena ela mostra que, né, depois que os parentes dele lá, como você mencionou, né, principalmente a dona Meg lá, falou pra ele, pense no seu futuro, não sei o que lá, realmente ele parece que aquele conselho faz ele dar, né, essa despertar. E outra coisa, né, que a gente esqueceu de mencionar, quando a Meg tá falando isso pra ele, o cara lá, o marido dela, revela, né, o que tinha um irmão que chamava justamente Martin McFly, que morreu com uma facada lá no meio de um salão lá, porque não aceitava ser chamado de covarde. Mas então, aí nessa cena aí, é muito boa, inclusive essa que você comentou, aí eles conseguem, depois, com o tônico lá, eles reavivam o Dr. Brown lá, que sai correndo e cai com a cabeça lá na água do cocheiro lá do cavalo lá, mas mesmo assim desmaia, e isso, essa tensão que o Vini comentou, crescente, porque o Biff Tannen está na porta do bar ameaçando eles de entrar e quer que ele encare, mas o Mark se nega e acaba saindo pelos fundos do bar com o Dr. Brown ali. E nisso, ao mesmo tempo, né, para o pessoal entender, quem não viu o filme, né, o plot que está acontecendo, a mulher tinha ficado brava, né, claro, lá que deu o tabefe no Brown, e aí ela tinha pego um trem para ir embora da cidade, né. Só que ela tá dentro do trem, ela ouve um dos caras que estavam no bar comentando, pô, aquele cara tava acabado, né? Qual que era o nome daquela mulher? Era Sara, era não sei quem. Não, era Clara. Era a mulher, o quê? Quem? Como é que era o cara? O cara tinha olho de cachorro. Nossa. Era esse mesmo. Pô, é engraçado, né? Você vê que é exagero também, né? Que ela puxa de uma campainha e o trem para na hora, né? E o mais absurdo. O mais absurdo dessa cena, Oswaldo, que ela pega assim e já desce no meio do nada lá e vai correndo atrás deles, do Thor, né, Oswaldo? Sim, até de ser absurdo chega a ser engraçado, né? Aí temos o ápice do filme lá, naquelas cenas icônicas lá, né, deles assaltando o trem lá, né, os caras tudo mascarado lá, né, manda tirar ali todos os vagão lá, eles vão, e tem todo aqueles esquema lá, aquele bola, né, de colocar os bagulho pra estourar lá e mostrar as cores, né. Vini, por favor, dá até preguiça de explicar isso daí, por favor, explica aí.
Isso, que é um negócio lá que é para aumentar a potência lá do trem, né? Que à medida que você vai colocando lá na locomotiva lá. E uma coisa também que eu gostei, tipo, antes de chegar nesse momento, foi lá na conclusão da briga lá, que daí o Martin ele reproduziu aquela cena do Clint Eastwood lá, que ele inventou o colete à prova de balas, que daí a gente pode dizer que dentro do contexto do filme, o filme que ele assistiu acabou se inspirando num fato que aconteceu com o Martin ali, né? Que eu achei sensacional. Mas agora essa do trem aí que eu achei legal, porque, por exemplo, assim, ó, os caras foram lá assaltar o maquinista, né, tudo, né, mandou tirar o vagão, só que daí, ao mesmo tempo, ele pediu lá para desviar lá, para ir para outra trilha lá, né, só que é uma trilha que tá inacabada. Daí, às vezes, eu fico pensando assim, o que será que passa na cabeça dos maquinistas ali? Porque pensar assim, peraí, os caras estão roubando o nosso trem, mas eles estão indo para um lado que não tá nem concluído, então eles só querem roubar o trem para se matar, então é isso que passou na cabeça deles ali tudo. Mas eu acho genial ali, então daí a sequência que daí eles têm que vai colocando o negócio, daí vai aumentando ali a potência para aumentar a velocidade e tudo, e daí eles são surpreendidos lá, que daí a Clara tá chegando, né, daí eles tentam, né, trazer ela, tudo lá, só que, claro, né, tipo, por conta do negócio, cada vez que tá explodindo, vai perdendo equilíbrio, tudo, né, e é uma cena bem tensa ali, porque você fica com medo de acontecer alguma coisa, tipo, será que ela vai cair ali, tudo, né, porque ao mesmo tempo, tipo, o Mark ele não pode sair dali porque ele precisa voltar, né? Porque aquela é a chance única, e daí o Emmett Brown lá tentou salvar ali, mas para sorte deles, ainda bem que eles guardaram aquele overboard lá, né? Que o Mark tinha trazido em 2015, então daí ele usa ali para dar pro Emmett Brown lá, daí assim eles conseguem lá tudo, e daí finalmente daí eles vão lá, né, pro. Quer dizer, eles não, né? O Mark lá consegue daí finalmente chegar lá no futuro, né, para 1985 lá, e tipo, e uma coisa que eu achei genial, que daí, por conta disso, o desfiladeiro virou desfiladeiro Eastwood, porque todo mundo pensou que daí ele tinha morrido ali nesse negócio ali, né, e o que você, e você, Guitardo, você curte essa sequência final aí do trem aí, tudo ali, o que você tem a dizer sobre ela? Foi até bom se perguntar, porque eu queria dar uma comentada breve sobre essa cena aí, porque realmente eu tenho não sei se o Oswaldo vai concordar também, mas agora já tá mais no encerramento aqui nas cenas finais aqui do filme, mas eu tenho um sentimento misto por essa cena, porque ao mesmo tempo que ela é muito bem feita, porque ela, principalmente quando você tá vendo a primeira vez, né, que você não sabe o que vai acontecer, que dá aquelas sensações de tensão, você já sabe, né, que eles avisam que conforme cada cor da fumaça, o trem tá indo mais rápido, e que tem uma hora que ele fala, ó, quando chegar no 2000, vai estourar a caldeira, né, que é a parte da frente da locomotiva ali, né, quem não sabe e tal, né, e você vai vendo que aquilo acontece, o trem vai se deteriorando, ao mesmo tempo que tem isso, eu penso, puta, né, é incrível como eu acho que desde a primeira vez que eu vi esse filme, quando aparece a mulher lá na parte de trás da locomotiva, aquela pula do cavalo e fica. E aparece lá pro Dr. Brown que tá pulando, tentando salvar a vida ali, entrar no carro. Ela, eita, tá aqui, puta, cara. Eu penso, nossa, que mulher má. Desculpa aí, até se eu estivesse sendo ranzinhos aí. Mas é a minha opinião particular. Eu penso, nossa, mas que mulher mala do cacete, né? Pô, os caras ali estão num momento de fuga ali, aí tá certo, eu entendo, né, o contexto, né? Que ela não quer perder ele, porque percebeu que realmente ele tava falando a verdade, que vinha do futuro, e aí ela foi atrás dele. Aí eu penso, nossa, mas que mulher chata do cacete. Tanto é que aí o Dr. Brown tem que voltar pra salvar ela ali, né? No trem, como o Vini falou, né? Pegar o skate flutuante e tudo, pra ajudar a mulher ali, e no final, na verdade, ele acaba salvando ela e acaba ficando com ela ali no fim dessa cena, né? E acaba flutuando com ela ali, e ele acaba ficando em 1885 dessa forma, né? Porque acaba não conseguindo, não dá tempo de entrar ali no carro antes de ser o final do desfiladeiro, né? Então, essa parte aí foi outra parte que até, já vou passar para o Oswaldo aqui, e ele dá também as impressões dele, mas que, pô, é que nem o Oswaldo falou ali antes, né? Pô, aí o troço já é meio, né? Porque a gente já tem uma certa idade e sabe mais da vida, o troço meio fantasioso do romance deles, da forma como acontece. Aí no final, a mulher ainda vem dar uma pentelhada. Desculpa aí, pessoal, não sei se o Oswaldo discorda, concorda com você, Oswaldo. Não, nessas cenas aí não me incomodou não, Guitarno. Eu até achei legal esse desfecho que ele foi feito aí. Então, mas é legal, eu gosto porque finalmente ele vai embora daquele daquele Velho Oeste, né? Como eu falei, né? Eu nunca fui fã desse período aí de filmes de Velho Oeste. Então quando ele sai dali, pra mim eu acho que eu me sinto na pele do Martin McFly. Puta, finalmente fui embora daqui, né? Aí é legal que a ideia que os caras já tiveram ali, né? Que ele vai. Quando ele chega em 1985, ele vai justamente ali onde ainda existe ali, né? Os trilhos ali, né? Do trem lá. E aí ele avista ali os carros lá, né?
Ele, puta, finalmente consegui voltar. E ele, o pessoal tudo fica olhando ali, né, meio espantado. Pô, o que esse cara tá fazendo ali, né? No trilho, puta, aí quando ele olha ali, tá um trem quase chegando nele, ele consegue nos últimos segundos pular do carro e o trem estraçalha ali, né, o DeLorean. Ele, não, putz, agora não tem mais como eu voltar, né, pra buscar, né, o Dr. Brown, né. Putz, infelizmente, né, nunca mais vou ver ele, né, Alvine? Ah, com certeza, Oswaldo. E sem dúvida nenhuma, essa é a cena mais triste de toda a trilogia, né? Você vê o DeLorean sendo destruído, tudo, né? E ainda mais porque eles fazem aquele negócio lá do esquema lá de ter a plaquinha girando lá, que foi mais ou menos igualzinho que aconteceu lá na primeira viagem lá do Marte, tudo lá, né? Então acaba sendo uma cena triste, e ainda mais que o Robert Zemeckis até colocou ela num tom melancólico, porque você vê que ela não tem música, tudo, né? Tipo, é bem silenciosa, né? Como se fosse fazer um minuto de silêncio pelo fim do DeLorean, né? Que daí o Marty fala assim, né? Pronto, doutor, o que o senhor queria aconteceu. O DeLorean foi destruído, tudo, né? E o Marty, tipo, ele vai embora, mas ele tá um pouco triste, né? Porque, de certa forma, ele perdeu o melhor amigo dele na cabeça dele, tudo lá, né? E daí vai voltando lá para 1900, quer dizer, já está em 1985, e como eu tinha falado antes, né, o que ficou legal é que o desfiladeiro agora se chamava Desfiladeiro Eastwood, né, já que todo mundo pensou que ele morreu naquele acidente de trem lá, o Clint Eastwood, e acaba sendo engraçado, né, porque, tipo, ele vai encontrando ali a família, né, e a família acha estranho, né, porque, tipo assim, para eles é como se fosse só um dia, né, tipo, desde lá do Sim, é. final do primeiro filme, mas pro Marty, na verdade, se a gente pensar bem, passou vários dias, né, ainda mais se você levar em consideração que é o tempo que ele ficou lá em 2015, o 1985 alternativo, quando voltou lá para 1955 para corrigir lá o negócio lá do almanac, e os dias que eles ficaram lá em 1885, então é alguma coisa meio doida, né, você pensar que para ele passou vários dias, né, tipo, acho que uma semana ou duas ali, enquanto que para a família dele não passou nada, né, então fica tudo esse negócio aí, né, daí lá, né, tipo, e a Jennifer ali, né, e aqui também temos aquele momento que daí a gente descobre o que ia acontecer com o Martin, né, por que tipo, ele não estava conseguindo mais tocar guitarra, né, porque aquele outro amigo dele lá, que até esqueci o nome, ia desafiar ele para um racha, só que daí o Martin agora, sabendo tudo, né, que ia acontecer, ele recuou, e no momento lá ia ter um carro que quase que tipo, ia colidir com ele, né, o que resultaria nele ficar com uma lesão, né, permanente na mão, que ele daí não ia mais poder tocar guitarra, daí ali que daí a Jennifer vê lá que aquele memorando dizendo que ele foi demitido, agora apagou, né, porque como o Martin não sofreu esse acidente, não ia acontecer aquela demissão lá de 2015. Oh, além da demissão, poderia ser que o futuro dele seria totalmente diferente ali, né? Pode ser que ele realmente agora consiga ser um astro, né? Do rock como ele tava planejando, né, o guitarra. Exatamente, Oswaldo. Essa cena é realmente, como só gostaria de mencionar essa cena aí que vocês comentaram, de quando o carro é destruído, é engraçado que, ao mesmo tempo, parece que fica um recado, né, quando ele chega e quando o carro é destruído, porque quem destrói, ironicamente, né, quem destrói o DeLorean no 1985, aí agora, é uma locomotiva também, e só que eles estavam lá em 1885 também, porque a locomotiva ela se despedaçou lá embaixo e tal, né? Só que essa locomotiva de 1985 é uma locomotiva elétrica moderna, né? Moderna para aquela época. Hoje em dia tem locomotiva ainda mais moderna que essa. Então é legal porque tem isso também, né? Eles colocam como é que eu vou dizer, assim, o anacronismo da coisa, né? Da mudança, de como as coisas evoluíram, né, nesses 70 e poucos anos, né? A locomotiva ficou elétrica e tal, e tudo isso meio que fica, com a destruição do DeLorean, fica meio que, não é dito claramente, né? Mas fica subliminarmente, você percebe essas coisas. Então é legal, que inclusive também quando é destruído o carro ali, fica rodando a placa, né? Out of Time, que já é uma referência. Não lembro qual dos dois filmes também que tinha isso, que saía a placa e ficava Out of Time, lá que era a placa do carrinho do DeLorean ali, né? E aí, essa cena que vocês mencionaram também é muito boa, né? Essa do racha aí, porque ela resolve, né? Aquela questão que a gente não tinha entendido direito, mas o que será que foi? Que treta foi essa que ele tinha com o colega de trabalho lá, que ele não aceitou ser chamado de covarde, e aí acabou, como o Vini mencionou, acabou danificando a mão dele e tal, né? E o que é triste, né? Porque na vida real, depois o ator real, ele teve Parkinson, tal, que é uma doença que acaba atrapalhando o movimento das mãos. Mas voltando aqui para encerrar e já passar também de volta aí pro Oswaldo. Eu acho muito boa essa cena aí, né? Porque mostra já que eu acho que ele conscientemente, né? Como ele estava ausente naquele momento do filme 2, que é a Jennifer que vê
ele, né, sem conseguir tocar direito, e ver ele sendo demitido, né, e ver os pais do Martin no futuro comentando, olha, foi aquela vez que ele, né, não aceitou se chamar de franguinho, que aí ele fez uma cagada que destruiu sua carreira, né, ele não sabia disso, né, até então que tinha feito, o que ele tinha feito É que verdade, acarretou Ricardo. nisso. Bem pensado, não tinha me ligado nisso, não. Sim, e aí é legal porque tem isso que quando ela tá no carro, ela ainda comenta algo com ele, né? Ó, que ela fala, você vai mesmo, que ele dá a entender que ele vai partir com o carro, né? Ele fala pra ela, se segure e tal. E ela dá um insight pra ele, ó, tem certeza, não sei, ela já desconfiando que deve ter sido isso que deu o problema ali, né? E aí. Tá, e outra coisa também, o Dr. Brown também tinha falado pra ele, ó, no teu futuro aconteceu um negócio, só que ele acaba não falando o que quer, né? E eu acho que já com isso na cabeça também, do Dr. Brown, ele já dá uma segurada na onda, e aí ele vê, né, que quando ele dá ré com o carro ali, que senão ele ia se espatifar com um Rolls Royce que ia cruzando na avenida ali, né, Oswaldo? Sim, essas suas observações aí, principalmente daquela cena do trem ali, eu nunca tinha parado pra pensar e faz total sentido, Guitarra, né? Boa reflexão, né? Bom, aí é bem legal nessas esse desfecho aí, né, do filme, aí chegamos ao ápice ali quando a gente pensa que nunca, que a gente também não ia mais ver o Dr. Emmett Brown. O que que acontece, Vini? Daí o Emmett Brown surpreende chegando ali numa locomotiva ali, né? Que daí o Marty vê ali que ele voltou ali, que ele fala, voltou para buscar o Einstein, daí ele já apresenta lá que ele casou, né, com a Clara, e ele agora tinha 2 filhos, que se chamava Júlio e Verne. Inclusive, até uma coisa que eu tava vendo, assim, dessa cena, que tem muito pessoal chato que fica falando assim, como que ele conseguiu inventar uma máquina no tempo se não tinha muita coisa lá no tempo dele lá, mas só que isso aí daí é bem fácil, né, tipo, você pensar, né, pô, ele ficou com o overboard, então ele com certeza usou a tecnologia dele para fazer toda a máquina do tempo, tudo lá, e também não é uma coisa que demorou anos para ele conseguir fazer, né, se você levar em consideração ali a idade que os filhos dele têm, tudo lá. E daí o Emmett Brown lá, daí presenteia ele com a foto que eles tiraram lá no dia da inauguração lá do relógio lá da torre lá, né, que é uma das marcas, né, da trilogia original ali, quer dizer, da trilogia original não, da trilogia de Volta para o Futuro ali, que é aquele negócio do relógio, né, tudo, né, que daí eles têm a foto lá, né no momento da inauguração lá, daí a Jennifer mostra lá tudo lá, o memorando, daí ela explica o que significa ter apagado, daí o Dr. Brown explica que o teu futuro não está escrito, nem o de ninguém, o seu futuro é o que você faz, então faça ele do jeito certo. E o destaque para essa cena que ela ficou muito famosa, porque tem um momento lá que o filho lá do Emmett Brown, né, o Verne, né, que ele tá pedindo lá para ir no banheiro, né, quer dizer, o ator, né, no momento da cena, né, tava querendo fazer xixi ali, e acabou ficando isso no corte final, né, todo mundo fica falando desse erro, né? Que tipo assim, pô, como que os caras deixaram passar essa cena aí e tudo, né? Não pensaram tipo, em cortar e pedir para regravar, né? Tanto que daí até gente que fica até tirando onda, falou assim, que o Emmett Brown ali tinha coisa mais importante para resolver, como por exemplo, levar o filho que estava apurado para ir no banheiro, né? Então, é uma despedida legal e que acabou também ficando marcada por esse erro ali de gravação ali, né? Vocês sabiam dessa história do erro de gravação? Né? Só por curiosidade, eu queria saber a opinião de vocês aí, né? Você já tinha ouvido falar sobre isso ou não? Eu já tinha ouvido falar, acho que não sei se foi naquele canal 90 ou em algum lugar, eu sabia sobre essa cena, mas o que eu acho legal nela realmente é isso, né? Que essa frase do Dr. Brown sobre fazer o seu futuro, acho que ela meio que define, né? Meio que parece até um recado dos produtores, ó. É assim que tá acabando aí o filme. Não peça aí pra ficar fazendo parte 4 e tal, porque, né, e eu acho que realmente essa cena aí é emblemática, porque ela encerra bem mesmo, né, com esse erro de gravação que você mencionou aí, da criança querendo mijar ali, essa frase do Dr. Brown, ela é emblemática, né, porque depois que ele diz isso, fecha a comporta do trem, né, e ele flutua lá, e outra coisa que é legal de ver, não sei se o Oswaldo concorda, que nessa cena final, quando o trem tá partindo pra lá, você vê que ele adaptou aquelas coisas que tem no DeLorean, daquelas partes de trás, sabe, que é do carro dela, meio que adaptou uma parte parecida na parte traseira do trem ali, e ele parte, e chegamos aos créditos finais, né, Oswaldo? Eu acho que é o que encerra com chave de ouro, e pra mim, né, só recapitulando, essa frase do Dr. Brown, eu acho que é a mais emblemática de que ficou bom do jeito que tá ali a trilogia e que não precisa mais ficar inventando moda, né, Oswaldo? Sim. Mas só respondendo a pergunta lá do Vini, eu não sabia disso daí de erro de gravação, tanto que eu acho que eu nunca me liguei nisso daí que ele tá falando pra mijar, depois eu vou até rever isso daí.
Mas vocês esqueceram de algo importantíssimo aí, né? Que ele voltou pra pegar o cachorro dele, que é o Einstein, né? Que é até engraçado que ele tá ali do lado. E se eu não me engano, pelo menos no primeiro filme, o Einstein, que era esse cachorro, era um cara vestido, né, de cachorro. Não sei se no 3 também, devia ser também, né? Uma curiosidade, né? Desculpem estragar, às vezes tem gente que não gosta de saber os bastidores pra não estragar a fantasia dos filmes, né? Mas essas frases finais, né, do Dr. Brown é a moral, né, dessa trilogia aí, né? Acho que é a mensagem principal aí, né? Que serve pra vida real também, né? Bem legal, né? E eu lembro que na época, assim, ó, Guitarra, né? Isso quando eu assisti ali pela primeira vez, nos 3 primeiros filmes, eu até ficava imaginando, pô, será, né, que vai ter uma continuação, né? Porque agora inventou uma nova máquina do tempo e tal, mas ainda bem que não fizeram, né? Porque acho que seria difícil, né? Bolaram uma história tão boa como essa, até poderia, né? Mas teria o risco também de estragarem tudo, e ainda bem que terminou aí. Acho que é uma trilogia, como eu falei lá, né? Acho que agora que eu revi, né, pra fazer essas análises, aí eu repetindo aqui, né? Eu dei nota 10 pra todos os filmes, né? Mais questão de preferências, né? Que eu gosto mais do 1, depois do 2, do 3, mas é uma história bem fechadinha ali, né? Realmente eu não vejo erro nenhum ali, né? Pode até ter um negócio ali que pode dar diversas interpretações, mas erros, meu, não, mas o que o cara fez aqui tá errado. Até hoje, eu já vi umas 1000 vezes, né? Os 3 filmes e não achei isso dele, mas cada um tem a sua opinião, né? E repetindo aqui, né, que eu acho que eu já comentei já na parte 2, os criadores do filme, aí eles até falaram, né, enquanto eles estiverem vivos, não vai ter continuação, né? E espero que eles consigam, né, fazer algum documento, eu nem sei se é possível fazer isso, até quando eles não estiverem mais aqui em vida, proibirem de tentar fazer sequências e remakes, né? Só o Vini, né, que queria ver um remake disso daí, né? Pra inserir as temáticas atuais, né, Vini? É, acho que seria o máximo ter um remake desse filme aí, dessa trilogia aí. E eu faço das suas palavras as minhas aí, Oswaldo, né? Aliás, a gente tava falando do erro, né? Um que eu já tinha ouvido falar que o pessoal tá falando é que teoricamente tinha 2 DeLorean lá no 1885 e ninguém parou para reparar, porque teoricamente teria que ter o DeLorean que o Emmett Brown tinha escondido e o DeLorean que o Marty usou para viajar, né? Só que assim, eu acho que eu nem fiquei pensando nisso aí, porque esse negócio dá um nó no cérebro, né? Mas se eu for usar esse negócio aí para justificar, eu ia pensar assim, ele, tipo, tinha 2 DeLorean, o Emmett Brown pegou esse DeLorean, usou todos os negócios dele para daí conseguir criar essa nova máquina do tempo. Pronto, problema resolvido, não tem furo nenhum. Essa que é a justificativa que eu dou aí para pessoal chato que fica tentando achar pelo em ovo para achar defeito no filme ali, né? Então, e para mim, assim, é uma trilogia perfeita e eu fico feliz, assim, que, tipo, os caras até falaram assim que enquanto estiverem vivos, não vai um documento que proíba, né? Mas só que também tem aquele negócio, né? Eles podem fazer documento, mas quem garante que os filhos deles, assim, podem não cumprir, né? Vai saber, né? Então, mas espero que nunca mexam nessa trilogia aí, porque é uma das únicas trilogias do cinema que a gente pode dizer que ficou intacta. Eu só queria acrescentar e já passar para o Oswaldo de volta, que eu acho essa teoria aí do problema, né? Do suposto problema de ter 2 DeLoreans ali meio ridículo, né? Porque uma que, tipo assim, os carros ali, eles não. Onde eles estão, cada um deles, né? Nesse 1885, eles não estão um de frente pro outro ali, né? Que nem aquele problema lá que tem no 2, que as duas pessoas iguais não podem se ver, né? E isso já aconteceu no 2, né? Já teve, tipo, dois Marty McFly vivendo no mesmo momento, então por que não poderia ter também, né? Por causa dessa viagem no tempo, 2 carros ali, né? Então eu acho meio besteirona essa teoria que os caras querem inventar pra isso, né? Sendo que isso já aparece meio que no filme 2 ali, né? Só que no caso com as pessoas humanas. Mas, sim, e aliás eu gostaria até de antes de passar para os outros, só fazer um comentário que é aquilo que ficou em aberto que eu falei no começo, eu vou concluir agora. Para mim, o que me fez também, no meu caso, né, não curtir tanto esse filme, não foi só essa parte sim, de ser mais diferente do Velho Oeste, mas foi também, eu achei que a parte do romance, quando tinha no De Volta ao Futuro 1, lembra que tem aquele dilema, que ele volta lá no primeiro filme passado, e a mãe dele
começa a querer se apaixonar por ele e tal, aí isso vira um problema, né? Eu acho legal porque no primeiro filme, quando eles abordam essa questão amorosa do Martin McFly com a mãe, eles abordam isso como um problema, um troço que ele tem que resolver e que você vê que tá incômodo pro cara, que ele precisa que o pai dele faça alguma coisa ali, né? Então, a forma como eles abordam esse problema amoroso do Martin McFly é muito boa, porque realmente você vê a urgência e a tensão ali, né? De como é que ele vai conseguir resolver aquilo com o pai dele, que parece que não vai dar um passo para frente e a coisa vai escalando e se tornando problemática. E mesmo quando tem o Martin McFly com a namorada dele, né? Com a própria namorada, com a Jennifer, não é um troço meloso, xarope, até engraçado, né? Que no primeiro filme ainda tem uma cena que passa lá uma moça lá e o Mark olha, daí a namorada dele fala, pô, mas o que você tá olhando aí? E ficou um troço bem humorado, assim, né? E já nesse terceiro filme, quando eles quiseram fazer uma coisa diferente e fazer que o Dr. Emmett Brown cria ali uma vida amorosa, tem uma namorada, tem uma esposa, sei lá, eu achei que ficou partindo para um troço meio, como o Oswaldo falou, exagerado, sabe? Meloso, fantasioso, que não tem nada a ver com a vida real, então eu acho que essa parte também é a parte que eu considero assim como ponto negativo desse filme, apesar de que para mim, nesse arco final que a gente mencionou, quando ele volta para 1985, rever a família, tem aquele negócio do racha, aí rever o Dr. Emmett Brown, aí o carro é espatifado antes pela locomotiva, eu acho que o filme ele dá uma, para mim ele volta a dar uma crescida, assim, ele dá uma melhorada brusca, assim, para mim, na minha forma de ver, né? Mas aí eu não sei, aí também o Oswaldo também, se ele teve essa sensação quando o filme chega perto do final e eles voltam pro 85 e acontecem essas coisas todas. Sim, se não me falha a memória, acho que eu até comentei isso no começo da análise aí, o Guitarra, que eu falei que das partes mais legais que eu acho é exatamente o começo ali, né, que tem os anos 50 e essa parte final ali que tem um desfecho, né, no ano de 85, né, que são os períodos que eu acho mais legal, né, os anos 80, os anos 50, né, repetindo aqui de novo, né, eu não sou muito fã dessa época aí de Velho Oeste e tal, né, mas, enfim, né, eles quiseram ir por esse caminho aí, mas também não foi isso que estragou a trilogia, né? Só é o filme que eu menos gosto, mas mesmo assim ainda é um filme muito legal, né? Porque por mais que eu fale, né, o que eu menos gosto, mas eu assisto um ou dois, eu vou querer assistir o três, né? Pra fechar ali a história. Principalmente, que nem o Guitardo falou, né? Essa parte final aí, que a gente vê realmente como que terminou ali, né? Então é isso daí, né? Acho que vamos agora para nossas considerações finais. É uma trilogia que eu não me canso de rever e cada vez que eu revejo aí, né? Eu pego coisas ali que eu não percebi, até com o momento que a gente tá, né, vivendo nas nossas vidas acaba influenciando como a gente vê o filme, né? A experiência que eu tinha assistindo esse filme quando eu era criança era diferente, né? Depois que eu não assistia ali, quando já era adolescente, ou mesmo já na fase ali inicial adulta ali, quando eu assistia ali, já na época dos DVDs, já foi uma outra experiência agora, rever agora, eu com 40 e poucos anos, já é uma outra experiência, né? Então é um filme que eu acho que eu vou continuar assistindo, e quando eu tiver com 50 e poucos anos, eu vou rever, eu vou ter uma outra percepção, né? Esse também é um dos pontos positivos, né? Por mais que eu já saiba ali a história e tal, é um filme não, eu já tô, é uma trilogia, né? Eu encaro como uma história só, né? Que é realmente nos três filmes. Tem esse fator, né? Positivo, né? Você pode assistir umas 1000 vezes que eu acabo não enjoando, né? Não que eu assista, né, 1000 vezes no mesmo ano, né? Às vezes eu fico uns 5 anos sem assistir, mas depois quando eu reassisto eu ainda curto, né? E vocês aí, Guitarra, suas considerações finais, depois já inclui isso daí também, se você tem essa vontade também de estar sempre revendo aí de tempos em tempos. Minhas considerações finais são que, realmente, como concordo com suas palavras, é uma grande trilogia. E esqueci de mencionar um negócio, mesmo com aquela parte aí do romance do Dr. Brown, que eu acho zoado aí, porque na minha forma de ver ficou um troço muito exagerado, assim, né? Eu acho que, como você mencionou também, é um filme que, apesar disso, né, apesar também dessa característica aí de Velho Oeste, de Faroeste, dessa temática, né, na verdade, de Velho Oeste, eu acho que ele, como você mencionou, é um filme que é muito bem feito ali, né, na questão principalmente na questão do roteiro, e quando chega no final, né, ele chega a um grande ápice, e eu acho que o Dr. Brown, ele dá um grande recado ali, importante, né, e eu tenho essa trilogia
Inclusive, você mencionou, acho que quando a gente estava falando sobre o 2, que a primeira vez que saiu em DVD, saiu uma trilogia que rapidamente se esgotou, que era na cor preta, né? Essa eu não cheguei a ter, eu cheguei a comprar a minha, é aquela que é azul, a capa com os 3 DVDs ali, e toda a capa dela é azul, e tem aqueles extras lá maravilhosos que revelam aquelas coisas que só quem viu os extras desse DVD vai lembrar agora, né? E sim, é um filme que toda hora, de tempos em tempos, eu estou revendo, assim como a trilogia também, os filmes da série Jurassic Park, que eu sou fã, né? São as duas trilogias que eu acho que eu mais repito de ver, né? E De Volta ao Futuro, só que De Volta ao Futuro, com certeza, eu vi mais vezes, né? Porque por ser mais antigo também, né? O primeiro filme de 85, o segundo de 89, eu revi mais vezes do que a trilogia e os outros filmes também da série Jurassic Park. Hoje em dia, né, como a gente está em outros tempos, né, e até para preservar a mídia de DVD, eu tenho também esses filmes no formato ali do pendrive, né, e com essa dublagem atual, né. E sim, é uma trilogia aí que eu acho que conta uma bela história, é muito bem feita, no que ela se propôs, ela conseguiu ser bem sucedida, né, tanto em termos de audiência, como em termos das piadas e das autorreferências que ela faz, né. Essas são as minhas considerações. É uma trilogia que eu, de tempos em tempos, eu tô vendo e que eu recomendo a todos. E você, Vini? Sim, para mim também é uma trilogia que eu vejo de tempos em tempos. Eu simplesmente amo ficar revendo De Volta para o Futuro. Às vezes eu assisto os três num dia só, ou às vezes eu assisto um por dia, né? Tipo, eu começo com um, dois, até chegar no três ali. E, pô, aqui na verdade, assim, eu acho que esse filme até é sagrado aqui em casa, porque até meu pai e minha mãe adoram ele. E com certeza eu vou ver por muitos anos, né? Ainda mais, ó, eu posso não ter conhecido, né, exatamente quando eu era criança, porque eu conheci na adolescência, mas com certeza eu vou ver por muitos anos, até mostrar para meus filhos, né, quando eu tiver. Então é uma trilogia que eu amo tanto quanto a trilogia do Brinquedo Assassino ali, por exemplo, né. Eu até tenho o DVD do primeiro e do segundo filme, só que eu comprei ele em edições daquelas que são separadamente, né. Eu ainda tenho que ver se um dia eu acho o terceiro filme, né, só que com certeza eu vou ter que comprar pela internet ou numa sebo, né, porque afinal, né, a mídia física, né, já saiu de cena, né? Pelo menos em versões novas, né? Então, ver se eu acho ainda o terceiro filme para completar. E pior que uma vez eu tive uma oportunidade de ter aquela luva lá, né? Que tipo, todos três juntos lá, né? 3 em 1 lá, né? Com eles juntos, né? Mas eu dei mancada de não ter comprado ali na época, né? Mas eu ainda, quando eu tiver a oportunidade, eu vou ver se eu acho o terceiro filme. Até comprar em mídia Blu-ray ainda, né? Para ter duas versões, né? Tanto DVD quanto Blu-ray. E também baixar aquelas versões lá que tem todas as diferentes dublagens, né? Para até um dia eu assistir com a dublagem clássica para ver como que vai ser a minha experiência, porque para mim eu tô mais acostumado com aquela redublagem lá que muita gente critica tudo, mas é isso, né? Então é uma trilogia sensacional aí que eu vou querer ver e rever durante muitos anos ainda. Então é isso daí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido essa maratona de análises. Deixa aí nos comentários se você escutou esse podcast inteiro aí. Deixa aí, eu escutei o podcast inteiro só pra gente ter uma noção de quantas pessoas escutam nessas análises insanas até o final, né? E não se esqueçam também de dar like, se inscrever no canal, de hypar o vídeo. Quem puder também fazer uma contribuição pro canal, tem meu Pix também. Visitem o canal do meu amigo Guitardo, que é muito bom, eu já fiz diversas participações lá. Então é isso daí, pessoal. Falou e até a próxima!